Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE. E hoje é segunda-feira, dia de cenário político e econômico, com 3 feras. 2 já estão aqui, preparados para discutir com você os temas mais importantes da política e da economia brasileira. Hoje é debate, é tratar os temas extremos, na verdade com um intuito apenas, de verificar a legalidade, de verificar aquilo que é bom para o povo, para as pessoas e para o Brasil. Para que o Brasil cresça economicamente é preciso que haja correção, que haja uma ação política adequada para que todas as forças consigam comungar no sentido de crescimento sustentável para o Brasil tão maravilhoso que nós temos, mas que enfrenta tantos problemas. Eu dou boa tarde a esses grandes mestres da política e da economia, professor Tiago Santos, professor Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui, mandar um abraço pessoal para os nossos amigos do YouTube, né, que nos acompanham. Muito bem, Jorge. Bom se inscrever lá no canal, ativar o sininho para que a gente continue... receber notificação e ajudar aqui o trabalho da Rádio WebPE, continuar trazendo para você informação durante toda a semana. E hoje vamos falar, daqui a pouco ele chega, porque ele está atualizando o Orkut dele, né? O Sandro Prado tem um Orkut. Hoje vamos transformar o Orkut dele em um Telegram, para que ele possa se comunicar com a gente de forma mais rápida. Ele que usa a rede social de forma magistral, mas ainda está muito apegado ainda. O Orkut funciona, pessoal? Eu estou falando isso, mas nem sei se funciona mais, né? Muito bem, vamos ao assunto da política. Primeiro ponto para discussão e para o nosso debate de hoje. Sabemos, com relação que para políticos, de um modo geral, estar num ambiente que não é controlado é muito complicado, porque ele pode a qualquer momento ser vaiado, né? E isso acaba desgastando. Né, Thiago? Muito sensível, porque os políticos gostam de estar em ambiente controlado. Não estar no estádio, porque eu também vaiaria com certeza. O senhor é flamenguista, professor? Presidente. Não sou flamenguista. Você é mineiro, né, professor? Eu sou mineiro, eu sou cruzeirense. Cruzeirense. Mas eu vaiaria. A gente lamenta porque... por isso, né? A gente lamenta por... Série B tá aí para... Realmente, o presidente Bolsonaro tem feito um governo pífio. Sobre como devemos caminhar para uma universidade que possa realmente trazer grandes resultados para a sociedade. O que podemos aprender de bom hoje? Doutor Belmiro, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente. Doutor Belmiro. Nós iremos falar um pouco sobre dor orofacial. Que é algo que assola muitas pessoas e com causas, obviamente, muito distintas, né, professor? É verdade. Na realidade, as pessoas hoje, elas podem ter dores na face, dores de cabeça. E para dar sequência ao nosso programa de hoje, a pergunta que sempre fazemos, é o nosso grande carro-chefe, é: o que podemos aprender de bom hoje? E em dose dupla, com essas grandes feras aqui, professor Anderson Oliveira, professor Sandro Prado, muitíssimo boa tarde. Tudo vai ser diferente. Bem, já começa bem diferente, né? Do ponto de vista positivo também, do ponto de vista até negativo, muita coisa vem acontecendo aí e a gente fica até chocado com 9 dias, né, do novo ano, mas com tanta coisa aí. Olha, eu me lembro muito do nosso ministro do Trabalho. Nossa, né? Foi bem, não sei muito se bem você lembrar, se recorda, lembro. Que ele também tinha algumas pérolas. Ele falou, ele era um sindicalista. Não, uma das frases que ele falou, e todo mundo ficou assim um pouco perplexo, ele falou que animal também era um ser humano. Quando ele pegou a cadelinha dele, Laika, e colocou numa ambulância para levar até o hospital veterinário. Pública. Inclusive, depois entrou... no dicionário, que é o termo imexível. O imexível é muito lembrado, Isso. Realmente. Só que, assim, naquela época isso teve uma grande repercussão, era um ministro do trabalho, ele vinha do movimento sindicalista, enfim, era uma pessoa que não tinha essa cultura, digamos assim, formal, né? Não tinha essa formação como o nosso ministro de ser aí mestre, né? Tem um mestrado. O ministro Weintraub, que tem um mestrado. Isso, que tem mestrado. Então, o que a gente espera... Foi o Magre, né? Antônio Rogério Macri. Isso. Magri. Isso. O plano é imexível, o que ele falou. Isso. Então, perfeito, Flávio. Então, o que a gente vê? Isso daí, quando vem de qualquer pessoa, uma vez, a gente até passa. Mas vindo de um ministro da educação, espera-se, no mínimo, que ele tenha o domínio da língua portuguesa culta, ou pelo menos da língua portuguesa
mais falada popularmente, mas com pessoal, exatidão. mas E pessoal, não escreva coisas dessa forma. Mas olha aí, calma, né? veja só. O aplicativo corrigiu inadequadamente, não? Bom, da outra vez, ele foi um documento oficial. Não, saiu um não tinha erro, aplicativo. E aí ele pôs a culpa em quem supostamente redigiu Digitou, o documento. né? E aí eu me lembro que na época a gente até questionou assim, mas então a culpa é do corretor do Word. Que o corretor do Word não funcionou Corretamente. Né? Mas agora, veja, Ah. tava no Twitter não foi secretário, não foi assessor, foi o Twitter Olha, do a ministro. gente tem né? falado demais, né? É questão de que eu sou favorável à comunicação nos mecanismos tradicionais e oficiais, não correria risco, né? Se alguém fosse lá redigir, mandar um documento oficial, essa coisa de tudo no Twitter, tudo nas redes sociais. E a gente sabe que as redes sociais, eles têm uma certa crítica, né? Os especialistas na língua portuguesa, né? Sobre a forma de ser escrita de qualquer maneira, né? Certo. As pessoas se comunicam, querem apenas se comunicar de uma maneira rápida. Então, não estão preocupadas com regras, Sim. né, com o padrão formal da nossa língua. Então, Mas não é cabível para um dirigente, para uma isso. pessoa que ocupa uma posição Exatamente. como um ministério, E entre esse é um outras, risco, né? Esse é um risco de um gestor e de um líder, vamos dizer assim, de uma nação, né? Não só... Só para fechar, Jorge, vou passar para o Jorge, que eu queria pontuar com ele. Jorge foi um dos que aqui, a gente tem que lembrar isso, falou muitas vezes do porquê o Brasil se pleitear uma posição aí na OCDE. Jorge, pode continuar. Não, é só fazer uma observação que a política do Trump tem sido de muito da busca mais incessante por desenvolvimento de acordos bilaterais. Química do Rock, com Flávio Félix, Antenor Parnaíba e convidados. Química do Rock. Progressivo. Perfeito. Posteriormente. A gente vai entrar na fase dos Já tops. trouxemos algumas bandas aqui, mas não fizemos um programa específico. Não, a gente vai começar a fazer agora, no próximo programa, a gente vai fazer os tops 10, top 20, Perfeito. né? Que ficou bem E legal. já anunciar, porque aí o nosso grande Ricardo Lima já está articulando aí para um programa com o Roger, né? Do Traje a Exatamente. Rigor. Então, nesse contexto, a gente vai ter as bandas, mas também vai ter um dia aí. Do rock nacional. Com certeza. Está se definindo aí a data. O top 10 do rock nacional. Muito bom. E o Traje a Rigor entra com toda certeza absoluta, né? Perfeito. Foi a principal banda, né, depois da Blitz, quando a Blitz, né, começa a cair no ostracismo, a banda que emerge, né? Emerge, exatamente. O Traje a Rigor foi muito um fenômeno. Né, já não é mais Rodrigo Maia. Então você prevê que no Senado encontre mais resistência? Eu acredito que, na verdade, no Senado vai ter mais facilidade. Porém, eu também comungo com os meus colegas que haverá novas pautas sendo colocadas na reforma da Previdência. Perfeito. Eu acho que ela não vai continuar a mesma. Eles vão propor emendas, já que agora está todo mundo um pouco mais calmo. Mas muito bem, professor. Que força deve dominar a nossa vida, professor? Força bruta? Força, é importante essa força? Como é que a gente convive com isso? O que é que a gente pode entender sobre as forças que o ser humano tem? Pois é, esse é um dos temas também significativos e muito importantes da gente trazer à tona, né? Então, o Flávio sempre nos desafiando aí com questões que excedem aquela questão mais rotineira e mais habitual da própria filosofia, né? Então, a gente pensar sobre a força, e quando penso sobre a força, me lembro já como filósofo, então me reporto aos gregos, né? Primeiramente, aos gregos. Os gregos reconhecem que diante da natureza nós não somos quase nada, né? Nossa, assim, em taxa de homicídio fica atrás do Brasil, eles são o segundo, né? Embora eles sejam liberados, a gente não tem essa liberação, mas a gente ainda mata mais. Nossa. Né? Mas assim, eles são o segundo país com mais homicídios com arma de fogo. Mas aí voltando para os países que, né, Suíça, por exemplo, que é liberado, né, Suécia, Finlândia, mas são países que todo o resto dos indicadores... Muito bem lembrado. Né, são diferenciados, né? São os países com melhores índices de desenvolvimento humano. O famoso, né, IDH. Né? IDH, só para a gente fazer um preâmbulo aqui bem rápido, é um índice de desenvolvimento humano que leva em conta educação, saúde, emprego, né?
e ele vai indicar a qualidade de vida de um determinado cidadão no seu país. Então, o Brasil configura-se como um IDH muito pobre, muito ruim, muito baixíssimo. Então, o que o Fred está alertando é isso. E a gente lembra que nosso papo aqui é conhecimento. Temos aí também, vou colocar uma indicação, um podcast indicando para você que gosta de economia, falando o que é IDH, o que é PIB, o que é PNB. Cada vez mais nos empoderarmos de conhecimento, a gente pode transformar a sociedade. Nosso papel aqui é esse, né? Conhecimento. E assim, quando a gente compara, mesmo um país com IDH alto, como a Suíça, certo, com um país com IDH próximo, que é o Japão, por exemplo, e tem um número que não tem o armamento liberado, no Japão o IDH é próximo e o armamento é proibido. O índice de homicídio do país que é liberado, a Suíça, por exemplo, é maior do que o do Japão. Então, assim, mesmo... De Rádio Web PE. Muito bem, parabéns. Na verdade, foi em outubro. Olha, Esse ano são 3 palmas anos. aí. Zé Roberto Camutanga é perfeição, viu? Então, estamos juntos mais um ano. Muito bem. Professor Sandro Prado, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Anderson. Segunda-feira, o pau canta. Segunda-feira nós estamos aí para fazer aí um contraponto a Jorge Arranja. Muito bem. Um forte abraço a você e até a próxima. Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Se você tem sugestão ou quer fazer algum comentário sobre o programa que você acabou de ouvir, envie para contato.radioweb@upe.br. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. De segunda a sexta, das 12 às 13h30, a Rádio Web UPE apresenta uma seleção musical escolhida a dedo para você. Seleção musical MPB, a sua hora de almoço com músicas selecionadas do seu gosto. Seleção musical MPB, de segunda a sexta, das 12 às 13h30, na sua Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Um pouquinho mais. Agora, eu tenho que fazer uma coisa, sabe? Caro ouvinte, estamos iniciando a Química do Rock mais uma vez, porque aquela parte toda não foi pro YouTube. Rádio Web UPE, programa UPE Negócio, aqui na Web, você, Rádio Web UPE, subscreve aí. Dire Straits, que é o começo, para quem está ouvindo pelo YouTube. Aqui é Química do Rock, nosso grande guru Antenor Parnaíba, o Aprenduru. Sob protesto. Aprenduru Ricardo Lima. Você que está nos vendo aí, já está sendo instalado numa câmera com alta resolução. Porque tem uns cabelos que não aparecem aí. Vai ser visto na semana que vem, você vai ver que tem 3 fiozinhos de cabelos ali. Mas só semana que vem, essa semana não vai dar pra ver. Nosso Aprenduru... Tá falando de bandas promissoras, a careca dele é promissora também. Não, essa aí já faz sucesso há muito tempo. Nosso Aprenduru, Ricardo Lima, que também é nosso colunista em gestão e administração, e o nosso convidado aqui especial, nosso amigo Sandro Prado, que fala de economia, mas hoje veio aqui se converter ao rock and roll. Né? Claro, né? Pessoas que têm bom gosto se Ricardo está preocupado, né? Porque mais um aprendiz, está começando a ter muito aprendiz, né? Ricardo já está comprando, vai ficar preocupado. Mas se eu tenho uma característica de não ter ciúmes. Mas tem lição hoje do Vamos aprendiz. Começar. Tem momento do aprendiz. Vamos começar. Vamos embora. Vamos começar, porque esse negócio está ficando... Isso, não tem música, né? Bem. A gente discutir aqui 5 competências, 5 ferramentas poderosas que foram elencadas pelo LinkedIn e que podem fazer diferença, professor. Então vamos começar pela número 1, né? Que é, e é uma coisa que eu vou falar e eu vou também perguntar ao professor se a gente pode aprender isso ou se a gente nasce com isso aí, que é importante. Com certeza. Criatividade, professor. É muito interessante nós percebermos o contexto do mundo que nós estamos inseridos, mergulhados, né? Na atualidade. E o que a gente percebe é que o mundo passa por uma grande revolução. Verdade. Revolução de conhecimento, revolução tecnológica. Nossa. Nós estamos, né, diante da quarta conhecida e chamada quarta revolução industrial, onde essa revolução trouxe a indústria 4.0 e isso exige cada vez mais de nós, né, seres humanos, estarmos capacitados para esse momento, esse cenário de mundo que nós vivemos. Nossa meta. O que podemos aprender de bom hoje
com ele, professor Sérgio Emílio da KLA, que é consultor, gestor, empresário, que com certeza não acredita, não acha, sabe de fato onde sua empresa pode mudar, aquilo que pode trazer a grande mudança que sua empresa precisa, que sua carreira precisa. Professor, boa tarde, é um prazer imenso tê-lo aqui novamente, viu? Boa tarde, Flávio, prazer todo meu. Boa tarde, ouvintes da Rádio UPE. Sempre aprendizado, sempre muita coisa boa. E eu sou todos hoje um desafio importante falar de antes do planejamento. A gente tem que se preparar, a empresa tem que entender quem ela é, perceber quem é. E há algumas perguntas importantes, o senhor elegou como top 10 as perguntas mais importantes para serem feitas, para você entender a sua empresa, entender a sua equipe, professor, é isso? Perfeito, né? E a primeira, vamos à vontade, professor. Na verdade, essa questão do planejamento, né? A gente não tem muita cultura de planejar e muitas empresas, quando vão diretamente para o planejamento, esquecem de se fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, para que, de fato, na hora que for implementar esse planejamento, tenha todas as condições possíveis, né, para realizar de fato. Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Nós temos simplesmente um dos mais importantes convidados que já compareceram aqui no programa UPE Negócios. Não só pela sua relevância, pela sua história, pelo conhecimento que tem e pela importância para um Brasil que quer crescer. Daqui a pouco estarei com ele, Samuel Soares, o maior livreiro de livros raros e esgotados na área de direito no Brasil. Mas vai falar pra gente não só apenas de livro, da história, da necessidade de entender a importância do livro para que uma nação possa crescer. Esse bate-papo imperdível é daqui a pouco. Boa tarde, Flávio e ouvintes do programa UPE Negócios. Hoje trazemos a figura de Clóvis Bevilacqua, outro grande civilista que, à semelhança de Teixeira de Freitas, muito contribuiu com o direito brasileiro. Fruto do romance de um padre com uma pupila, nasceu em Viçosa do Ceará. Com 16 anos foi estudar no Rio de Janeiro, morando no Mosteiro de São Bento. De lá segue para a Faculdade de Direito do Recife e se filia à Escola de Tobias Barreto, de quem já falamos em outro programa. Depois de formado, colaborou com diversos jornais e revistas, mas ambicionava o cargo de promotor de justiça, que naquela época era conquistado por indicação política e não por via de concurso, como nos nossos dias. Consegue exercer o cargo no estado do Maranhão, mas depois desiste da promotoria e volta para Recife, desta vez para trabalhar como bibliotecário. Se candidata à Assembleia Constituinte de 1891, mas desiste da vida política. São deles as palavras retiradas de uma carta. Há por aqui uma politicagem muito baixa e estranha que em tudo se envolve e tudo complica. Mesmo as coisas mais simples e que mais acertadas deviam andar, desta miseranda política, desta política inqualificável, que é a origem única dos males que atormentam o nosso ditoso país. Tem a Alemanha, mas depois a gente estuda um pouquinho a Alemanha, que também não vai dar tempo pra gente. Hoje eu quero aqui abordar um pouquinho, falar sobre a Liga e falar sobre... Mandar um abraço também daqui a pouco para um amigo em comum, que é o Paulo Lancaster, lá da Universidade Católica do Porto, Católica Portuguesa, que estará conosco aqui. Vou mandar esse podcast para ele em breve. A gente está aí acertando os detalhes para conversar com ele aqui direto lá da Universidade Católica do Porto. Espetacular, grande amigo Paulo, grande amigo Paulo. Indicado o seu, na verdade, né, para a gente falar com ele. E falar um pouquinho do módulo, né, que vocês vão promover. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Falamos aqui um pouquinho dessa possível, né, queda aí, mas não vai acontecer. Está esperançoso de que a economia, esses dois gigantes lutem, briguem aí, mas consigam chegar ao consenso, que é China e Estados Unidos. E vamos falar um pouquinho sobre formação profissional em um momento que o Brasil precisa retomar o caminho do crescimento, a formação no mercado financeiro, sobre o MBA. Já começaram as novas turmas, né? Vamos começar agora no finalzinho de agosto, dia 30 de então, agosto. Há tempo ainda dá tempo de se inscrições. inscrever, ainda dá tempo de se matricular. A gente está ainda com vagas em aberto, então se tem vontade Muito de estudar, bom. num das nossas 6 turmas, Perfeito. estamos lançando aí 6 cursos agora nessa edição, né? Então, o tradicional gestão de negócios, que a gente vai aí para a 16ª turma,
Finanças e Controladoria, que eu coordeno, que vai para a 13ª turma, gestão de projetos, gestão de negócios, já disse, o gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, Digital Strategy, que é um programa novo. É uma oportunidade ímpar para quem trabalha. Eu sempre aconselho muita gente. Todos estes programas, Flávio, acompanhados da Semana Internacional em Portugal. Que eu queria lhe perguntar. E aí, podendo conhecer Paulo Lencastre lá na casa dele. Na Universidade Católica do Porto, né? E esse módulo é uma semana na cidade do Porto, na Universidade Católica do Porto. Isso, com atividades acadêmicas. Perfeito, é um módulo atividades de networking empresarial. Muito bom. E atividades lúdicas, né? Muito como bom. Já disse, a grande pegada lá, o soft skill, o trabalho em equipe, muito que bem. É finalizado com um veleiro. A Escola de Negócios lá da Universidade Católica do Porto, ela tem um trabalho assim muito intenso e muito reconhecido mundialmente, né? Sim, e já desenvolvemos essa parceria, na verdade hoje essa parceria consolidada da Universidade Católica Portuguesa, né, da Escola de Negócios lá com a nossa Escola de Negócios aqui, já é construída há algum tempo e eu vou dizer, eles nos ajudaram muito na construção da nossa proposta pedagógica, da nossa Muito boa tarde, bem-vindo ao segundo bloco do seu programa UPE Negócios, e hoje é dia de falar sobre finanças, administração, gestão de carreira. Eu já estou com ele aqui, nosso grande guru, professor Ricardo Lima. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Nosso amigo Camutanga, com essa competência incontestável, sempre no comando aí operacional da rádio. É verdade, ele está quase chorando ali. E do outro lado aqui na linha, também trazido aí, conectado ali pelas as mãos hábeis, né? As mãos hábeis de Zé Roberto Camutanga, nosso grande guru também da área de carreira em foco, que traz pra gente sempre dicas de como melhorar a nossa vida profissional, Aureliano Barros. Boa tarde, Aureliano. Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a toda a sua equipe e aos nossos ouvintes. Tá respirando bem, Aureliano? É que ele subiu 2 andares agora para poder se organizar, para poder falar. Tá bem? Eu estou no 5º andar aqui, muito tranquilo. Subi andando, como sempre, bem rápido. Como não está ofegante, parabéns pelo seu condicionamento físico. eu tenho um personal em casa que vive me cobrando isso direto. É verdade. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre... vamos começar sobre carreira e falar sobre adoecimento no trabalho. Isso acontece, Aureliano Barros? O que leva as pessoas a adoecerem no trabalho? E o que é que a empresa pode perder ou ganhar com isso, Aureliano? Olha, Flávio, a gente tem visto isso constantemente, a gente tem escutado muito sobre doenças ocupacionais, sobre doenças do trabalho, e, na realidade, isso tem acontecido muito. Os profissionais têm adoecido dentro do problema, no seu ambiente de trabalho, e muitos motivos causadores, e em sua maioria, não são motivos físicos. Eles adoecem por motivos físicos, melhor, eles têm motivos físicos, saúde física prejudicada, mas em grande parte a saúde do profissional tem sido emocional. E o que chamam de psicossomático, né, Aureliano? Que vai sendo somatizado, vai se construindo, e aí o desfecho é no corpo. O corpo sofre a consequência, mas na verdade o que gerou aquilo ali, na verdade, tem um fundo emocional, relacionamento, sim. Tratamento, satisfação, segurança ou não no trabalho, né? Isso, Flávio. Muitas doenças, elas são realmente físicas. Por exemplo, a tão conhecida lesão por exercício repetitivo, ou esforço repetitivo. Isso é uma doença que é física. Por exemplo, o cara ele trabalha muito tempo com o mouse na mão, isso. E ele termina tendo um problema na mão, no ombro, dependendo do equipamento que ele opere, que ele use, ele vai ter, sim, aquela doença que é física, né? E que foi causada por exercício físico. Confira agora a coluna Gerenciar no Século XXI com o professor e consultor em gestão empresarial, Flávio Félix. Olá, amigos e amigas da JC News. Diz um ouvinte, tem uma fabricação de produtos de artesanato, principalmente com material reciclado e reutilizado.
Estou vendo a Copa do Mundo como uma oportunidade para fazer negócios. Como posso fazer para ter capacidade para negociar com outros países? Caro ouvinte, há muitas oportunidades que podem ser consideradas. Por exemplo, em países como a Croácia, onde a economia está concentrada 65% em serviço. Quando vemos esse número, observamos a imensa possibilidade para outras indústrias, inclusive nesse segmento que você atua, a partir de reciclagem e reutilização. Podem ter uma excelente aceitação e, na verdade, o tem. Conheço bons empreendedores aqui em Recife, ou melhor, ecoempreendedores que comercializam produtos de artesanato de uso geral em países como Holanda, Inglaterra e França. Boa tarde, muito bem-vindo. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento major. Mas hoje é bem diferente. Hoje estamos inaugurando, na verdade, dando sequência ao encontro Desconectando, comigo Flávio Félix. E comigo Sandro Prado, o programa Desconectando. E Desconectando vai trazer uma coisa para você muito bacana. Você que é aí seguidor do presidente, também que é seguidor de outra pessoa. É do Luciano Huck. Exatamente, do Luciano Huck. Você que é seguidor do Luciano Huck. Você que é seguidor de Jair Bolsonaro, participa, entra em contato conosco, dá suas sugestões. Vamos falar aqui. Pronto, quem quiser escrever nos comentários é só escrever, resumindo o que ele falou. Se hoje fosse a eleição, Sandro Prado, e estivesse no páreo Jair Bolsonaro e Luciano Huck, em quem você votaria? Vamos descobrir isso aqui, trazendo 10 pontos importantes, não é, Sandro? 10 pontos importantes para a discussão de quem é que você votaria. Mas segundo turno, Jair Bolsonaro e Luciano Huck. Vamos ver esse páreo, como é que fica? 2022. Muito bem. 2022. Vamos lá. Ó, ninguém fez isso ainda. Isso aqui é inovador. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Quem é inovador? Você tá com o cabelo todo penteadinho. Não, eu sempre tô desse jeito. Meu cabelo sempre é desse jeito. Faz lugar não, né? Não, parece que você passou lá aqui. Vamos lá. Que legal, uma boa ideia lá aqui, sabia? Luciano Huck ou Jair Bolsonaro, esse é o bate-papo de hoje. Sandro Prado, primeiro ponto. Primeiro ponto. Coronavírus, se não tiver difundido aqui no Nordeste, acabou de ser espalhado agora. De febre amarela, segunda-feira. Febre amarela, meu amigo. E tem nada a ver com coronavírus. No meu espirro não é de febre. Ninguém sabe, né? Que ninguém sabe o que é coronavírus ainda. Sim, já estão pesquisando, não sabem. Não, eu sei o que é. São duchas corona. Apanhe um sabonete. Tá falando ducha corona aí. Um grande ducha no mundo de água quente. Imagina essa propaganda. Não é vender nada. Venderia muito, milhões, porque eu tenho milhões de seguidores. É só olhar aí, Flávio Félix, seguidores. E você que tá aí, aproveita para seguir o nosso canal Flávio Félix. Muito bem, mas eu percebi que você não toma banho tanto frequentemente. Tomo, tô cheiroso. É porque não estão aqui, nova, né? Camisa para combinar com o thumbnail do programa. O thumbnail aí, que é laranja. De laranja. Muito bem, próxima eleição 2022, Jair Bolsonaro e Luciano Huck, quem ganharia? Primeiro ponto, dados pessoais. Vamos analisar o dado Félix. De mim. Muito bem. Eu sou o Sandro Prado. E eu sou Flávio Félix e agradeço a você. Fazemos o programa Desconectando. Até uma próxima oportunidade que eu puder ter. E eu gostaria de mandar um beijo para minha mãe que está lá em casa me assistindo. Grande beijo. Para toda a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que me veem no final de semana na rua. Eu gostaria muito de mandar um beijo, um abraço muito forte a todas as pessoas que estão convictas que votar em mim. Não, será que alguém ficou vendo isso? Não, né? Não é possível. Desliga a tomada ali. Alô? Aonde? Não, é lá no outro lado. Tomada, vamos desligar essa. Não, desliga só a câmera, porque a câmera ficou o botão na mesa, mesa do outro lado. Tá bom, parou, desliga acabou, desligou. Nossa, energia!